Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre aterramento elétrico em hospitais. Você sabe como funciona o sistema de aterramento de um hospital? Qual a diferença do aterramento residencial comercial em relação ao aterramento de um hospital? Bom, então nós temos um sistema de aterramento que chama IT, que é o sistema IT médico. É o único sistema capaz de prever falhas elétricas antes que as mesmas sejam capazes de danificar equipamentos eletrodomésticos ou danos a pacientes e a equipe médica. Esse sistema é responsável pela monitorização de corrente de fuga e a resistência de aterramento em áreas críticas hospitalares. Está atualmente normatizado pela norma IEC 603-364-7 e deve ser instalado por uma empresa de engenharia clínica. Bom, quando se dá essa explicação, a gente fica no vácuo, né? O que quer dizer isso? Então esse é o esquema IT, e no esquema IT ele não existe um ponto de alimentação diretamente aterrado, sendo ela isolada da terra ou aterrada por uma elevada impedância, e as massas não são aterradas diretamente, são aterradas diretamente por eletrodos. Então veja, o que ele quer dizer? Quer dizer que a concessionária ela te fornece, no caso, as 3 fases, e o terra ele tem uma impedância. Aliás, o neutro tem uma impedância, o terra ele é direto, ele é por base, por hastes, né? Se a gente só olhar isso, a gente continua no vácuo, né? Não dá para saber muito bem do que está falando. Então vamos pegar um aterramento que é o mais comum que a gente conhece, que é o de residência e comércio. Então veja, esse aqui é um esquema TNS, onde os condutores de neutro e proteção são distintos, que é o neutro e o PE. Esse esquema é comumente utilizado em instalações elétricas prediais, por tornar mais eficientes e seguras, favorecendo a atuação dos dispositivos de proteção, no caso, o DR e os disjuntores. Então veja, nesse sistema que é comum, a concessionária fornece as 3 fases, um cabo neutro e uma haste já aterrada, que no caso é a haste de terra, e ela interliga o neutro e o terra na entrada da sua edificação. Ou seja, isso aqui é fornecido, essa parte é fornecida pela concessionária. Aí você vai replicar isso dentro da sua indústria ou do seu comércio, do seu comércio, da sua residência, e você vai fazer as suas alimentações no seu quadro. Então vamos supor, você tem um quadro elétrico, aí você tem as 3 fases alimentando o seu quadro, você tem um cabo neutro, né, que é aquela barra metálica neutra que a gente instala no quadro, e mais a barra de terra. E desse quadro, todas as ligações que são feitas, a gente observa sempre o aterramento. Então o aterramento sempre vai estar aterrado agora nesse cabo terra que a gente vai correr por dentro da edificação. Então esse é o sistema TS. Agora observe que no sistema que a gente estamos falando, que é o IT, que é utilizado no hospital, eu tenho 3 fases, tenho terra, mas eu tenho uma impedância aqui. Então esse neutro, ele tem agora alguma coisa que faz a impedância, e as massas são aterradas numa outra haste. Então observe que é diferente uma da outra. Para ficar um pouco mais claro, esse é o sistema que a gente tem dentro de uma residência, de um comércio. Então eu tenho as fases chegando na concessionária, tenho a haste de terra que vai estar lá próximo do relógio medidor, depois eu vou trazer essa fiação e vou fazer o nosso esquema, né? Então eu vou pegar e alimentar um disjuntor geral, que vai alimentar os DPS, que vai passar pelo DR, que vai alimentar os circuitos, que vai alimentar nossos equipamentos. Veja a diferença do
aterramento e da instalação de um hospital, por exemplo. Então, aquela impedância que nós estávamos falando, ela é esse transformador. Então, eu tenho um transformador de separação e tem um dispositivo que supervisiona, supervisor de isolamento. Então, o que acontece? Qualquer alteração que dê aqui, exemplo de tal alteração, você fecha o seu terra, entra em curto aqui no nosso sistema. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. No nosso sistema residencial, qualquer fase que fechar com o terra vai automaticamente desarmar o disjuntor. Se eu tiver uma fase que porventura deu uma variação com o neutro, vai desarmar o DR. No sistema do hospital não. Como o neutro ele passa por um transformador de isolação, o que vai acontecer? Se eu tiver uma alteração que, entre aspas, num residencial o DR desarmaria, no hospital ele vai dar um sinal para esse sistema de supervisão, que vai automaticamente acionar um alarme na sala técnica da manutenção. Então ela vai informar o técnico mantenedor que tem uma alteração em tal sala, né? Então isso aqui é colocado nas salas dos hospitais e aí tem-se essa informação. Então observe que o aterramento ele passa por esse supervisório. Então, ó, das tomadas, todos aqui. Primeiro ele vai fazer o que? Ele vai passar desse supervisório, e desse supervisório é que ele vem para uma base de terra. Então eu faço a equipotencialização nesse sistema. Então tá tudo aterrado, a sala cirúrgica todinha aqui aterrada, as tomadas tudo certinho, e eu tenho um no break também, porque numa sala de hospital não se pode faltar energia, né? Então se der um problema qualquer de energia, a energia vai cair e vai ser mantida pelo no break. Então, para a gente fazer um resumo, né? Porque esse sistema aqui ele é bem interessante, né? Mas precisa se ler, estudar ele um pouquinho mais a fundo, né? Então a diferença que tem é que nós estamos acostumados com esse que a concessionária nos fornece um neutro e um terra. E aí no nosso quadro de alimentação eu vou ter 5 fios, né? Então eu tenho fase, 3 fases, um neutro e um terra. Dentro da nossa edificação, todos os terras são ligados no fio terra, que vai estar ligado nas barrinhas de terra, né? Então é o que a gente vê nesse sistema. Eu tenho a entrada, venho no nosso quadro, e do nosso quadro eu vou transferir aqui para os nossos usuários finais aqui através dos circuitos. Já no hospital ele é diferente. O neutro vai passar por um transformador de isolação e depois ele vai seguir para o terra, que é a ligação que está aqui, ó. Essa impedância é esse transformador. E aí a gente tem um equipamento que faz a supervisão desse isolamento, e qualquer alteração que tem, ele vai mandar um sinal para uma sala de testes lá na sala técnica da manutenção. A pessoa que estiver responsável pela manutenção vai entender então que tem uma anomalia, e aí ela vai fazer o procedimento para recuperar isso. E com isso a gente garante que a sala médica aqui ela não vai ser interrompida enquanto estiver se fazendo uma cirurgia, por exemplo. Então, se você gostou do vídeo, por gentileza, se inscreva. Se você tem dúvidas, o e-mail está disponível aqui. Se você quiser patrocinar o canal, 10 centavos já ajuda muito, e o Pix é o mesmo endereço de e-mail, engenheiro.luiz1976@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.